Quero saudar a todos os irmãos e amigos ouvintes com a doce paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Já fazia algumas semanas, que eu não fazia nenhuma live, e até devido a uma viagem que fiz, que já é do conhecimento de todos que me acompanham aí, e eu estava aguardando há algum tempo, para retornar e fazer as lives. E na verdade, irmãos e irmãs, para quem vai à Terra Santa, é difícil depois eu vou usar essa expressão assim, aterrissarmos. Porque como eu fiz numa postagem ali, eu saí de Israel, mas Israel não saiu de mim. E eu não poderia deixar de contar aqui para vocês, irmãos, o que me levou também a fazer essa viagem. Porque Deus muitas vezes tem propósitos nas nossas vidas e a gente não entende. E a gente costuma a reclamar muito, essa é que é a verdade. Porque nós, como seres humanos, meros mortais, toda e qualquer coisa que a gente passa na vida, a gente tende a reclamar. Às vezes a gente olha para todas as leituras da palavra, principalmente para esse povo que peregrinou durante 40 anos no deserto, a gente aponta muito o dedo para eles. Mas depois, quando a gente se depara com situações semelhantes, a gente não se dá conta de que a gente reclama, até às vezes muito mais do que eles reclamaram na época. Lembrando que na época que aconteceu o êxodo, eles viviam com muito menos do que nós hoje, que estamos aí, temos ao nosso alcance muitas coisas, modernização, mais conforto, mais meios de comunicação, que para eles lá no passado era mais difícil. Então a gente não se dá conta que muitas vezes a gente reclama até muito mais do que eles. Mas eu quero contar algo para vocês hoje aqui, e que muitas pessoas ainda não sabem, mas há um tempo atrás, na verdade, desde pequena eu sempre tive um sonho de ir até a Terra Santa. Mas eu sempre achava que era um sonho bastante distante. E muitas vezes a gente não para analisar que até mesmo nós que fazemos com que isso fique distante. Porque todos nós somos capazes. Porque olha quem é o nosso Pai, gente. Olha quem é o nosso Pai. E a palavra diz que para Ele todas as coisas são possíveis. Então basta a gente se esforçar. Mas aí é que tá. Nem eu, nem você, muitas vezes quer se esforçar para realizar tudo aquilo que nós temos na mente, no coração. É ou não é verdade? E desde pequena, irmãos, eu sempre desejei ir à Terra Santa. E de uns tempos para cá, essa vontade começou a crescer ainda mais, principalmente quando eu comecei a estudar as Escrituras Sagradas. E muitas vezes eu me imaginava nesses lugares que a Bíblia mencionava. E eu sonhava com isso. Mas cada vez que eu procurava saber informações, para ir até lá, eu me desmotivava um pouquinho. Porque realmente dispõe de bastante dinheiro, vamos dizer assim. E então eu achava um sonho impossível de se realizar. Mas teve um dia que eu fui ministrar numa igreja, eu já comentei isso com alguns irmãos e torno a dizer, porque eu faço questão de que vocês saibam que Deus é um Deus de promessa. Mas mais do que isso, Ele é cumpridor, Ele é fiel à sua palavra. Nós muitas vezes não. E nós, muitas vezes, nós mesmos nos sabotamos. Nós, nos impedimos que aconteçam as promessas na vida da gente. Lembrando mais uma vez exatamente como esse povo do Êxodo, como esse povo que saiu do Egito. Um período que eles poderiam ter levado cerca de 1, 2, 3 semanas para chegar até a promessa,
até o alcance da promessa, eles levaram 40 anos. E por culpa de Deus? Não, por culpa deles mesmos. Vocês estão entendendo, irmãos? Que Deus, Ele promete coisas para nós, mas está em nós na realização disso. E nós não murmurarmos, não questionarmos e não pensarmos que tudo vai vir de mão beijada, que não é assim. Eu aprendi que dinheiro, irmãos, não cai do céu. O que cai do céu para nós é as oportunidades e nós temos que agarrá-las. E muitas das vezes essas oportunidades requerem esforço. Mas não é por isso que nós vamos dizer não, muito obrigado, não é para mim. Ao contrário, por mais que exija esforço, nós temos que agarrar e dizer é meu e eu tomo posse. Independente do esforço que eu tenha que fazer para alcançar isso. E eu me recordo que teve uma época aqui mesmo na cidade de Santiago, onde foi feito um encontro feminino, onde muitas mulheres estavam sendo homenageadas e iriam receber, né, um mérito, vamos dizer assim. Eu não sei falar, né, exatamente ao qual, como aconteceu, porque já fazem alguns anos, mas eu não esqueço de algo, que eu fui convidada e fui homenageada nessa noite junto com outras mulheres. E era para cada um de nós escrever, né, o que nossos anseios, os nossos sonhos, para que a hora que chamassem cada uma de nós lá na frente, enquanto nós estávamos nos deslocando até a frente para receber esse mérito, né, iriam dizer, né, o nosso nome, cidade que nasceu, os nossos sonhos. E eu achei interessante que enquanto eu estava sentada e vendo outras mulheres sendo homenageadas, a maioria delas disseram que o sonho de cada uma delas era com um mundo com mais paz, com um mundo mais com igualdade social. É errado desejar isso? Não, não é errado. Só que, porém, é um sonho mais distante. A gente que lê a palavra, a gente sabe que não é isso que Jesus nos prometeu. Porque, infelizmente, muitas pessoas não iriam aceitar a sua palavra e iam dificultar a vida um dos outros, principalmente aqueles que se assentassem na cadeira do poder. Então, a gente sabe que é um sonho mais difícil de ser realizado. Porém, eu fui naquela noite a única que quando leram lá disseram que o meu sonho era ir à Terra Santa. Inclusive, depois, quando eu me sentei, o meu filho falou: mãe, todas praticamente disseram que desejavam, que o sonho era um mundo de paz, com mais igualdade social, com menos maldade com as crianças, e a senhora foi a única que disse que o seu sonho era para ir para a Terra Santa. E eu me recordo que no momento eu até me senti constrangida, eu disse, é verdade, mas é que é esse o meu sonho e eu não tenho como eu mentir. E até mesmo na hora de eu escrever qual era o meu sonho, não me veio mais nada além disso. E quando eu vi sendo cumprido esse meu sonho, e eu contei para alguém, me veio em mente esse fato e eu contei, e disseram, realmente, tu desejou algo que poderia, né, ser realizado. E é isso que eu quero dizer para vocês, que muitas vezes as pessoas sonham com o impossível. Porque, infelizmente, lógico que também seria o desejo da minha parte que não houvesse fome, que não houvesse maldade para as crianças, que houvesse um mundo mais com igualdade social, que houvesse mais oportunidades de vida melhor para todos. Lógico que seria também um desejo da minha parte. Mas nós que estudamos a Bíblia sabemos que, infelizmente, enquanto nós estivermos aqui, vai haver diferenças, vai haver guerras, vai haver fome, vai haver maldade. Infelizmente, porque nem todos aceitam a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E não deixam que a palavra transforme realmente suas vidas para que se tornem pessoas melhores. E é impressionante, né? De que Deus me trouxe esse relato na mente e a pessoa que eu contei disse, realmente tu sonhou com algo
que agora, no caso, tu é a única que está realizando o teu sonho. E é verdade. E olha só, irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui para vocês, antes de contar como tudo isso aconteceu, que é para também vocês verem, vocês analisarem as coisas. E que Deus, Ele criou um mundo tão lindo, irmãos, que embora a maldade dos seres humanos, mas a própria palavra diz que quando Deus criava as coisas, Ele via que era bom. Era bom. Tudo que Ele criou era bom e tudo que Ele criou foi para que nós desfrutássemos sim. Porque a palavra também diz que se nós vivermos, se nós praticarmos a palavra, nós comeremos o melhor dessa terra. Lembrando que o próprio Jesus disse, e Ele jamais ia se contradizer na palavra. Ele disse que nem só de pão vive o homem. Então, quando Ele disse isso, que comeremos o melhor dessa terra, não é só, né, arroz, feijão, carne, muito bem, muito bom temperado. Não era isso. Era que nós desfrutaríamos de todas essas coisas boas que Ele criou para nós. Mas basta nós desejarmos e colocarmos em prática. E ontem, quando eu estava meditando sobre isso, porque como eu falei para vocês, eu saí de Israel, mas Israel não saiu de mim, e eu fico relembrando cada momento que eu estive lá. Agora, inclusive, o pastor que nos levou até lá, ele está lá novamente. E cada vez que ele posta, né, algo, lugares que a gente passou, eu fico olhando e revivendo cada momento. E fico tentando sempre aprender com cada coisa que eu vi, que eu ouvi, que eu senti. Eu fico tentando sempre ver o que eu posso trazer de lição para a minha vida e me tornar uma pessoa cada dia melhor. Porque nós, como seres humanos, nós temos ainda muito que aprender, gente. Nós temos muito que aprender. E olha só, ontem quando eu estava pensando, relembrando certas coisas, me veio exatamente esse louvor, eu falei aqui porque é interessante de como Deus fala conosco, que quando me veio essa palavra aqui, depois eu me recordei que tinha um hino que falava sobre isso. E era um louvor que o Fernandinho canta, se não me falha a memória. E aqui diz em Salmos 27, mais precisamente no verso 4, diz assim: um anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei. E tem 2 pontos, e diz: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Mas eu quero deixar claro aqui para vocês, irmãs e irmãos, que esse salmo de Davi foi escrito, né, foi dito por ele num tempo em que realmente as pessoas almejavam fazer um lugar onde, né, dedicassem ao Senhor. E algum tempo depois, realmente, Salomão veio construir um templo. E ora, esse templo antes já estava sendo feito através de um tabernáculo, né, que Deus orientou Moisés para que construísse no deserto. Lógico que não vou entrar em detalhes, em pormenores em relação a cada um, né, até mesmo dos utensílios desse tabernáculo, mas tudo, né, tinha um sentido, né, mais profundo, espiritual. Porém, né, naquele primeiro momento as pessoas não entendiam muito bem. Hoje nós entendemos, né, o que significa tudo isso. Mas Davi falou num tempo em que ele desejava construir um templo, né, físico para Deus, onde Deus habitasse e ele pudesse estar ali dentro, sempre vivendo todos os dias na presença do Senhor para contemplar a sua glória. Mas Jesus disse à mulher samaritana, algum tempo depois, que agora chegou, né, a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não seria no monte aqui, nem no monte lá, nem no templo. Também nós não precisaríamos nos deslocar das cidades para ir até o templo lá em Jerusalém cultuar a Deus. Mas nós cultuaríamos a Ele em espírito e em verdade.
porque nós somos o tabernáculo, nós somos o altar. É o nosso corpo que temos que entregar como sacrifício santo de aroma agradável a Deus e Ele fazer morada dentro de nós. Hoje a gente entende isso, mas nesse tempo em que Davi falou isso, era esse o anseio dele. Era essa a realização que ele queria sobre a vida dele. Para poder estar, sempre na casa de Deus, contemplando a sua glória. E hoje, como nós fizemos desse tabernáculo a morada de Deus, a morada do Espírito Santo, qual é o nosso desejo? Qual é o nosso anseio? Tem em outras traduções, que até eu abri aqui para vocês, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu santo templo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aqui nessa tradução diz: um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei. Qual é o teu anseio em relação ao papai? Já que agora ele faz a morada aqui, é esse o templo, a morada do Espírito Santo, e você passa a ver todos os dias a glória dele dentro de si, você não precisa se deslocar mais a lugar nenhum para que isso aconteça. Então qual é o desejo agora? O que você está manifestando no dia de hoje ao Senhor? Porque eu, como uma estudante da Palavra de Deus, era um dos meus maiores sonhos, era conhecer a Terra Santa. Então esse anseio eu manifestei ao Senhor. E teve um dia que eu fui ministrar na cidade de Caciqui, embora eu já tenha contado isso, mas eu volto a contar a vocês, porque eu tenho certeza que vocês verão as coisas a partir de hoje de uma visão diferente. E quando eu fui ministrar nessa igreja, eu falei que naquele dia eu tinha saído de casa dizendo que seria a última vez que eu iria ministrar a palavra de Deus numa igreja. Seria a última vez. E quando eu contei isso na igreja, no final do culto, teve uma irmã que veio me abraçar, entre tantas outras. E no primeiro momento eu não vi quem era, porque veio uma irmã, me abraçava, daqui a um pouco vinha outra e me abraçava, e aí fica difícil de você guardar todos os rostinhos no mesmo tempo, né? E até mesmo o que uma falou e o que a outra falou, a gente sabe que ouviu, mas às vezes não liga, né? O rosto das pessoas naquele momento. E enquanto eu estava abraçando uma irmã, daqui a um pouco veio outra e se abraçou em mim e me disse: tu disse que essa noite seria a última vez que tu ministraria a palavra. Só que, porém, Deus manda eu te dizer que já tem uma viagem com data, com dia e hora marcada para ti. Já tem uma viagem com dia e hora marcada para ti. E eu sei que ela falou mais umas palavras e saiu, e veio outra irmã e me abraçou. E aquilo que ela falou ficou martelando na minha mente. E eu disse amém. Daqui a um pouco ela veio de volta enquanto eu estava abraçado em outra irmã. Eu vi que ela veio e bateu no meu braço e cochichou no meu ouvido e disse: e será de avião a tua viagem. E eu mais uma vez disse amém. Só que depois eu voltei para casa, irmãos, pensando que viagem seria essa. Porque até então, também há uns anos atrás, um irmão olhou para mim e disse: tu ainda vai viajar muito? E eu olhei para ele e ele repetiu: tu ainda vai viajar muito. E eu disse amém. E ele disse: não, tu não está entendendo. Tu ainda vai viajar muito. E eu pude compreender. Porque quando eu disse o primeiro amém, eu fiquei imaginando que eu iria nessas outras viagens, como eu e a minha família já fizemos, né? Para Salvador, para Porto Seguro,
para, né, outras cidades, para Balneário Camboriú, eu achava que era esse tipo de viagem. Só que quando eu disse amém e olhei para ele, ele disse, não, tu não está entendendo. Como se ele pudesse ter ouvido o que eu tinha pensado, ou visto o que eu tinha pensado. Ele disse, não, tu não está entendendo, tu ainda vai viajar muito. E aí eu pude entender que não era a passeio, mas era algo da parte de Deus para minha vida. Então eu disse amém. Só que, porém, com o passar do tempo, como foi passando o tempo, e eu pensando, Senhor, cadê essa promessa? Porque eu tenho certeza que aquele irmão falou da tua parte. Não que eu quisesse andar para lá e para cá, mas o meu prazer é falar de Deus. Assim como Davi disse, né, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E o meu desejo era que eu pudesse falar desse Deus todos os dias da minha vida. E ia passando o tempo e as coisas não aconteciam. E eu orando só e tendo também esse sonho de conhecer a Terra Santa, eu dizia, Senhor, está nas tuas mãos. E olhem só a oração que muitas vezes eu fazia. Eu dizia, Senhor, toca no coração de alguém, de repente, de um empresário, de um homem rico, de algum irmão, né, rico, que possa me pagar essa viagem. Porque às vezes, para quem está de fora, é fácil julgar. Ah, mas tu tem. Ah, mas a fulana tem. Ah, mas o ciclano tem. E às vezes não sabem a dificuldade, muitas vezes, que é, né, de correr atrás para ter o pão de cada dia. Então, olha só, eu sempre orava assim, mas nada disso acontecer, né? Até que essa irmã, nesse culto, veio e me diz isso, que eu já tinha uma viagem com data e hora marcada, que Deus tinha mandado ela me dizer que eu já tinha uma viagem com dia, né, data e hora marcada. E interessante que daí eu pensei, então, de repente, é a minha viagem. E fui procurar alguém para me informar em relação a valores, mas mais uma vez eu disse não, não é para mim, pelo menos não por enquanto. Só que foi incrível como Deus começou a falar comigo, irmãos, porque tudo que eu olhava, fosse na televisão, fosse, né, no notebook, fosse no celular, tudo me direcionava a dar um passo de fé e falava sobre fé. E eu então, né, fiquei meditando sobre isso, o que era fé realmente, porque muitas vezes a gente fala que tem fé, mas não dá esse passo de fé a menos que o chão esteja na nossa frente. E quando eu estava meio desiludida pelo fato de ter perguntado para alguém o valor e eu achado que não era o momento ainda, eu estava muito triste na minha sala pensando quando de repente eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp. E quando eu fui olhar era um número desconhecido e eu perguntei quem é, porque a pessoa tinha me mandado uma propaganda de uma agência e era, né, a mesma agência que há algum tempo eu tinha conversado. E eu olhei e quando eu perguntei quem era, a pessoa, né, se apresentou, disse eu tô no grupo, né, tal, onde tem alguns irmãos que eu peguei aleatoriamente o número. Olham só, eu peguei aleatoriamente uns números e tô mandando umas propagandas, né, dessa agência e desses vídeos que estão no Instagram, no YouTube, que se você puder curtir e compartilhar. E eu fui olhar e se tratava realmente de uns ensinamentos de um pastor que tinha estado na Terra Santa. E eu olhei embaixo, era a mesma agência que eu tinha falado. E aí a irmã começou a puxar assunto comigo. Se eu já tinha pensado em ir também para a Terra Santa, eu disse sim, que era o meu maior sonho.
Só que, porém, agora no momento eu não podia, porque eu não tinha como, e eu queria eu mesmo pagar essa viagem. E tudo começou a acontecer, que ela me passou um número sem me falar, sem me falar que aquele número era do esposo dela, sem me falar que aquele número era, né, do dono da agência. Então eu entrei em contato e conversei pessoalmente com ele, que foi muito, né, simpático, muito, né, assim, ó, algo de Deus mesmo. Então, quando eu conversei com ele, ele me falou, né, as condições e tal, e eu também fiz as minhas colocações, mas fiquei de pensar. E nisso me vem um vídeo, mais uma vez, do que era a fé. E aí, ao olhar esse vídeo, irmãos, esse vídeo falava assim que fé não é tu dizer assim, ó, eu vou dar um passo aqui na frente, só porque eu tô enxergando o chão e dar esse passo. Isso não é fé. Fé é exatamente tu olhar para tua frente e não ver o chão, não ver. Mas você dizer, eu vou dar um passo, porque eu sei que no momento que eu dar um passo, o chão vai surgir na minha frente. Foi exatamente isso que o vídeo dizia em relação à fé. E algo me dizia para dar esse passo de fé, mesmo eu não tendo o dinheiro nas minhas mãos, mesmo eu não tendo no momento condições de pagar aquela viagem. Mas eu voltei a falar com o irmão e dei esse passo de fé. E por incrível, irmãos, que possa parecer aos incrédulos, quando eu dei esse passo de fé, até mesmo com o próprio dinheiro, tá? Porque todos os irmãos sabem que eu jamais vou ministrar cobrando alguma coisa. Eu jamais vou cobrar valores para ministrar a palavra de Deus. Só que, porém, nesse culto onde essa irmã me falou, me entregou esse recado, que Deus tinha mandado ela me dizer que eu já tinha data e hora marcada para uma viagem e ainda seria de avião, nesse mesmo culto, essas irmãs me abençoaram com um valor. Eu me recusei, né, 2, 3 vezes, eu não queria pegar. Só que, porém, elas colocaram na minha mão e disseram, pega, irmã, porque nós somos muito abençoadas e a gente conseguiu, né, vender tudo que fizemos e Deus nos abençoou. E algo dentro de mim disse, pega. Então eu peguei, mas eu não vi, eu confesso para vocês que eu não vi o valor que elas tinham me dado. Eu só coloquei dentro da bolsa, mas ao mesmo tempo eu dizendo, Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que realmente eu não deveria pegar? Mas, né, ao mesmo tempo, eu ouvi aquela voz que era para mim pegar e elas também dizendo que, né, que sabiam que eu não tinha cobrado, mas era uma bênção que elas estavam me dando. E eu usei essa bênção para dar esse passo de fé. E então, quando eu fechei com esse pastor, e lá foi esse dinheirinho que elas me abençoaram para pagar a primeira parcela. E depois desse dia, irmãos, muitas coisas começaram a acontecer. Até mesmo de outra pessoa, né, vir e me alugar a peça aqui embaixo. Aí já um montante que eu tinha já se transformou num pouco mais. Aí depois os alunos, né, de outra que estava me alugando aumentaram, porque eu cobro porcentagem por aluno, daí o rendimento já aumentou um pouco mais. Então eu fui conseguindo pagar e Deus sempre provendo. Então essa palavra me veio ontem, irmãos, que a palavra diz, um anseio manifestei ao Senhor e sua realização buscarei. Na outra tradução diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Quer dizer, Davi demonstrou um desejo que ele tinha no coração, um anseio que ele tinha no coração, mas ele não ficou de braços cruzados, que caísse esse desejo sobre o colo dele, dos céus, mas ele a buscou,
Mas o que eu e você muitas das vezes tem buscado em relação aos nossos anseios? De que forma nós temos manifestado e de que formas nós temos realmente nos esforçado para a realização disso? Porque tem que ter-se um esforço. Não é só a manifestação desse desejo. Não é só dizer para Deus o que você quer, mas se esforçar para que isso aconteça. Até mesmo aqui na época que, vários desejos também, eu creio que não foi só esse que Davi colocou a Deus, mas foram também outros que ele se esforçou para que acontecesse. Mas e nós, irmãos, mais uma vez eu digo, o que nós estamos fazendo? Porque depois as pessoas deixam, por muitas vezes não se esforçarem, não correrem atrás, não darem um passo de fé em relação àquilo que quer, aí começam a nutrir em seus corações sentimentos negativos, de inveja, de ciúme. Porque, irmãos, não foi fácil nem para mim, quando eu expressei a minha vontade, o meu desejo para os seres humanos, o que eu ouvi de muitos deles? Que isso era difícil. Ah, mas tu vai ir para um país que tem guerra. Era sempre palavras negativas. Eram sempre palavras de um sentido contrário daquilo que eu desejaria ouvir. Porque quando a gente manifesta os nossos anseios, os nossos desejos, o que a gente gostaria de ouvir é realmente uma palavra, benéfica, uma palavra de incentivo. Isso, que legal, bem que tu faz, mas não é isso que as pessoas fazem. Agora Deus não, quando nós colocamos para Deus, Ele faz de tudo também para que isso aconteça. Ele manda sinais, Ele dá sinais, assim como me deu, e ainda bem que eu estava sensível à voz dele. Quando ele dizia, Marta, tu anseia isso? Dá um passo de fé. Tu não tem agora, mas eu posso te prover. Mas dá esse passo de fé. E muitas pessoas, eu já ouvi, quando eu dizia, as pessoas me diziam, eu também sonho para lá. Mas Deus já usou fulano, já usou ciclano para me dizer que alguém vai pagar para mim. Mas quantas vezes as pessoas, esperando que isso aconteça, deixam passar oportunidades? E olha só o que aconteceu comigo, que, eu orava para que também Deus tocasse no coração de alguém e pagasse a viagem para mim. Aconteceu. Só que muitas vezes os nossos olhos estão tão cauterizados, os nossos olhos estão sempre limitados para as facilidades, que quando é de uma maneira diferente até mesmo daquilo que nós colocamos a Deus, a gente não consegue ver Deus nas coisas. É ou não é assim? E olha só que Deus mostrou, até mesmo antes de eu ir viajar para lá, que essas pessoas que me alugaram as peças, elas pagaram a viagem para mim. Então, de alguma forma, Deus sempre estará presente. Deus sempre vai se fazer presente. Por mais que não fosse exatamente como eu tinha dito, por mais que não chegasse realmente uma pessoa específica com todas as cédulas na mão e dissesse, toma, vai lá, Marta tá aqui, vai lá, tô pagando para ti. Mas foi Deus que proveu, as pessoas também que me pagaram, que financiaram essa viagem para mim, alugando a peça que eu tinha ali. Então é Deus ou não é, irmãos? Mas só que nós temos que enxergar as coisas, que nem sempre é como nós colocamos. E até mesmo Deus permite que não seja assim para ver até onde vai a tua fé, para ver até onde vai o teu reconhecimento, que tudo é dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então não fique só, irmãos, é por isso que eu gostaria de contar isso para vocês, dizer para vocês,
E nem sempre é um mar de rosas. Não é porque Deus falou, Deus mandou a irmã me dizer que eu já tinha uma viagem com data e hora marcada. Isso não significa que eu tinha que ficar sentada de braços cruzados só esperando o dia chegar. Não. Eu tinha também que procurar de todas as formas fazer com que isso acontecesse. É Deus nas nossas vidas nos dando força. É Deus nas nossas vidas encaminhando. Porque é dele o querer e o efetuar, o realizar. Mas, mais uma vez eu digo, não é porque ele prometeu que vai ser tudo, né? Como eu costumo dizer, melzinho na chupeta. Assim como aconteceu com o povo quando ele disse que ia dar para eles terras onde manam leite e mel, não significava que eles iam chegar lá com facilidades. Não! Requeria esforço de cada um deles. E o tempo só durou 40 anos. E onde a maioria realmente daquela geração não adentrou essas terras, não alcançou o prometido, somente os seus filhos, porque por culpa deles mesmos, que não correram atrás das promessas, da realização dessa promessa, segundo a vontade de Deus para cada um deles. Porque se eles tivessem passado pelas águas de Mara e não reclamassem que era, ai, porque amarga, ai, porque isso. Se eles não tivessem reclamado que estavam enfastiados daquele maná, que queriam carne, eles teriam chegado lá mais rápido. Se eles tivessem confiado e passado por tudo isso, confiando no Senhor, com fé naquele a qual os chamou, sabendo que ele é capaz de cumprir, realizar a obra. Eles duvidaram, eles quiseram voltar atrás, e por isso que demorou-se tanto tempo e muitos deles não viram a promessa. Então essa palavra não é só para mim, mas é para vocês também, que tem algo no coração de vocês. Se não é para o mal, irmãos, porque esse sonho que eu tinha de ir à Terra Santa era para o mal? Não. Fazia mal para alguém? Não. Então por que Deus não vai realizar os anseios dos nossos corações? Só que entre aqui, Santiago, a cidade onde eu moro, até Israel, até Jerusalém, é um caminho, é um deserto a ser cruzado. Mas estava em mim não só demonstrar o meu anseio, mas eu fazer exatamente como Davi disse. E eu buscarei, nessa tradução diz, e sua realização buscarei. Vocês estão entendendo, irmãos, a mensagem de Deus para vocês? Vocês estão entendendo? E isso é só um exemplo. Não é só questão da viagem, porque esse era o meu anseio. E qual é o anseio de vocês essa tarde? Qual é o anseio de vocês nesse dia? Qual é o anseio de vocês, de repente, que desde a infância vocês nutrem no coração e ainda não conseguiram realizar? Demonstrem ao Senhor isso, mas busque-a. Para a realização disso, busque-a. Busque. Dê um passo de fé. Se esforcem. Porque é um aprendizado constante, irmãos. É um aprendizado constante, até mesmo nas realizações dos nossos anseios. Assim como foi para a realização do anseio de Davi. Ele não pôde construir o templo, mas o filho dele construiu. E vocês acham que foi fácil também isso? Ah, o teu filho vai concluir. É uma promessa. Foi fácil para Salomão? Não. Quantas coisas envolveu? Quantas coisas, né, ele teve que fazer? Quantas coisas ele teve que planejar? Quantas coisas ele teve que abrir mão? Porque para a realização, muitas vezes, de uma coisa, nós temos que abrir mão de outras. Mais uma vez, eu volto em relação à minha realização.
Quantas vezes tive que deixar de ir num cabeleireiro? Quantas vezes tive que deixar de fazer unhas? Quantas vezes tive que deixar de comprar alguma coisa? Quantas vezes tive que deixar de sair comer, como dizia o meu pai, coisas supérfluas? Economizando, guardando. Porque a realização de um grande sonho requer sacrifícios de outros sonhos menores. Nós temos que ver o que estamos colocando em primeiro lugar e o que realmente será benéfico para nós ou não. E eu sabia, como estudante da palavra, que para mim valia muito mais ir até a Terra Santa do que eu ficar gastando em coisas supérfluas. Porque o que eu vivi realmente naquela terra foi o sobrenatural de Deus, embora que no programa eu já expliquei que não foi exatamente como eu estava dizendo para Deus. Mas eu aprendi muitas coisas e hoje eu posso dizer com segurança que eu vivi sim o sobrenatural de Deus. E vocês sabem, para aqueles que já foram até lá, vocês sabem que é algo inexplicável. Quando a gente olha tudo aquilo e os guias vão dizendo, vão ensinando, ali foi tal coisa, ali é tal coisa, e você tem a impressão que a Bíblia está saltando, as escrituras, na verdade, estão saltando Bíblia fora. E você vê que realmente tudo aquilo é real, que até então tu imaginava, agora tu está vendo com os teus próprios olhos. Sabendo que realmente esse livro é um livro histórico, um livro sagrado de coisas que realmente aconteceram. E está comprovado cientificamente, caso contrário, não tinha ruínas até hoje lá, de cidades, né, que pude ir nas ruínas da cidade de Corazim. Então, quer dizer, Corazim está aqui. Foi uma cidade que, né, teve profecias contra ela e realmente está lá em ruínas. Então, como não acreditar nesse livro? Como não acreditar nesse Deus? Como então que eu não ia sacrificar coisas menores para um bem maior? Para mim ver realmente com os meus olhos que tudo aquilo que eu estou contando, falando para as irmãs, que eu falei no programa durante 7 anos e agora mais uma vez retorno até o rádio, aquilo tudo que eu estou falando para as irmãs no grupo em relação à palavra, que tudo aquilo é real, tudo tem mais sentido, irmãos. Então era algo maléfico? Não, era algo benéfico. Então valia a pena sacrificar outras coisas em prol disso tudo, em prol de um aprendizado maior, de tudo aquilo que Deus realmente queria me mostrar, porque de repente o que Ele mostrou para mim pode mostrar diferente para outros, segundo, né, a capacidade de cada um e segundo os propósitos dele para as nossas vidas. Mas cabe a nós entender. Então é essa palavra que hoje eu quero dizer para vocês. Não desistam dos sonhos de vocês. Não interessa se você tem mais condições ou menos condições, até mesmo porque, né, eu posso aqui dizer que teve um irmão que eu conheci. Irmãos, não foi fácil para mim, tá? Porque aqueles que me conhecem sabem que eu estou sempre aqui dentro da minha casa. Eu quase não saio muito. E eu sou muito ligada ao meu esposo e à minha família, porque além de nós morarmos todos juntos, nós trabalhamos junto. Então, praticamente, nós vivemos 24 horas do dia juntos. Eu com meu esposo comigo, com a minha filha, com meu filho, com meu neto. Então, eu sair daqui era como se Deus estivesse me tirando da zona de conforto. Muitas das vezes eu dizia, mas Senhor, o que eu estou fazendo? Indo para um lugar que eu não conheço, junto com pessoas que eu nunca vi. Mas é como se Deus me dissesse, né? Você tem que sair da zona de conforto e conhecer também outros rebanhos que existem no mundo afora. Porque a Igreja de Cristo, ela não está só aqui na cidade de Santiago.
A Igreja de Cristo não está só no Rio Grande do Sul. A Igreja de Cristo não está só no Brasil. E eu também estava indo, irmãos, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu estava indo por um caminho bastante perigoso. E foi preciso Deus me retirar da zona de conforto para me mostrar que Ele tem ovelhas de apriscos diferentes, pessoas de opiniões diferentes, culturas diferentes, mas que nós precisamos, como seres humanos, entendermos uns aos outros. E assim como nós jamais seremos perfeitos, é uma luta constante, porque é uma briga realmente da carne contra o espírito e o espírito contra a carne todos os dias. Então é somente pela graça de Deus que somos salvos. Não é por obra alguma que nós fizermos, porque por mais que a gente fizesse, por mais que eu pregasse eloquentemente, por mais que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, por mais que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, por mais que eu fizesse tudo, se eu não tivesse amor no meu coração, a compreensão pelos meus irmãos, o amor fraternal para com a minha família, seja de sangue, seja daqui da minha cidade, seja os irmãos da fé esparramados pelo mundo, e entender, compreender a cultura de cada um. Se eu não tivesse esse amor, eu não seria nada. Eu seria apenas algo que fizesse barulho. Só seria conhecimento mesmo. Mas a própria palavra diz que até o conhecimento um dia cessará. Mas o amor é algo que nunca morre. O amor vai estar conosco para sempre. E é isso que nós temos que ter a compreensão. E sempre estar procurando, através das situações, nós melhorarmos cada vez mais. Por isso que eu disse para vocês que não foi fácil eu sair de dentro da minha casa e enfrentar coisas diferentes, pessoas diferentes, opiniões diferentes, mas saber me calar e ouvir mais, observar mais e aprender mais com as coisas, ser mais compreensiva. Não estou falando aqui, irmãos, compactuar com erros, mas é compreender. É compreender, porque muitas vezes não é no meu tempo, no teu tempo que as pessoas vão melhorar. É no tempo de Deus, porque há tempo determinado para todas as coisas na terra. E é Deus quem dá o crescimento da semente que foi implantada nos corações de cada um, independente da cultura, da língua, dos povos, das tribos. É Deus quem vai dar o crescimento. Mas enquanto cada um não tem esse crescimento dentro do coração, nós temos que expressar o amor para com os nossos irmãos, o amor para com o próximo. Então, irmãos, foi lição atrás de lição, e eu não quero, deixar essa live tão comprida, e também não quero já contar tudo numa vez, mas eu tenho certeza que conforme Deus vai me dando a palavra, eu vou estar dizendo para vocês. Mas hoje eu quero me deter nisso, irmãos. Se vocês têm um sonho, se vocês têm um desejo, manifestem a Deus isso. Mas busquem, mas coloquem, diz assim, deixa eu ler bem como está aqui. Um anseio manifestei ao Senhor. Então, se vocês têm um anseio no coração de vocês, manifestem a Deus. Se não vai fazer mal para ninguém, se não é mal para ti, coloque ele para Deus. E não tem por que ele não realizar dentro de vocês. Não tem por que ele não realizar ao redor de vocês. Não tem por que ele não realizar com vocês. Porque a palavra também diz, deleita-te no Senhor e Ele realizará, Ele concederá o desejo do teu coração. Mas deixe do comodismo, porque a palavra diz, e sua realização buscarei. E pela realização daquilo que vocês querem, busquem, se esforcem. Se tiver que abrir mão de outras coisas supérfluas que não vai agregar na vida de vocês, é do semelhante de vocês, abram mão. Abram mão de coisas menores para outras maiores.
se vai fazer bem para vocês, para a fé de vocês, acrescentar a fé de vocês e de outras pessoas que estão ao redor, vale a pena todo e qualquer esforço, todo e qualquer sacrifício, vale a pena, vale a pena, vale a pena. E tem esse louvor, irmãos, que, né, como eu disse para vocês, Deus sabe falar de muitas formas e basta a nós, né, estarmos aí sensíveis à sua voz, que quando me veio esse verso, também veio esse louvor que eu fui procurar, né? Que é do Fernandinho. Uma coisa peço ao Senhor, e sua realização busquem, para que nenhum sentimento de inveja, para que nenhum sentimento contrário venha sobre os corações de vocês. E por que eu estou dizendo isso, irmãos? Às vezes as pessoas manifestam ao Senhor seus desejos, mas não buscam pela realização. E aí depois ficam com ciúmes umas das outras, com inveja umas das outras, até com um espírito de competitividade, de rivalidade, e vai aumentando só coisas ruins dentro de si. E as pessoas, irmãos, eu estou falando isso porque eu já presenciei muito disso, não só sobre a minha vida, mas sobre a vida de outras pessoas, que quando alguém realizava um sonho, já tinha outra que ficava falando mal, ou até mesmo desejando mal, e muitas vezes manifestando através das suas ações esse sentimento de inveja, esse sentimento que Deus não se agrada nos corações de ninguém. E é incrível, irmãos, que quando eu falei a primeira vez em relação a isso, eu recebi até telefonema, que no primeiro momento eu não entendi, mas depois eu fui entender, de pessoas com medo que eu fosse ser uma futura ameaça. Sempre olham com as coisas de um modo negativo, não sabem o que realmente existe no coração do ser humano. Mas eu não precisei mostrar e provar nada para ninguém. É Deus que no devido tempo, toda pessoa que a palavra diz que aquele que se humilha a si mesmo, no devido tempo será exaltado. Então eu não precisei provar nada para ninguém, eu não precisei exibir nada para ninguém, até mesmo porque muitas pessoas quando me viram lá, com certeza levaram como surpresa, porque depois desse fato eu me calei, porque eu também, quando a gente, escuta só o que eu vou dizer, irmãos, escuta bem o que eu vou dizer, eu mesma, a gente diz que tem fé, mas depois é através das situações que Deus nos permite passar, que Ele mostra, não para Ele porque Ele já sabe o que tem no coração de cada um, mas Ele mostra para nós mesmos que tamaninho é a nossa fé, se é que temos. E quando logo a princípio que eu quis dar esse passo de fé, eu quis fazer com que outras pessoas fossem, porque a primeira agência que eu tinha falado, eles me falaram isso, que se eu indicasse mais pessoas, eu ganharia abatimento. E o que eu fiz? Pela falta de fé, eu fui tentar procurar um e outro para que também fossem, para mim ganhar esse desconto. Só que daí já começou todo um bafafá, todas umas conversas que eu não gostei de ouvir, telefonemas que eu recebi que eu não gostei de ouvir, de achar que eu fosse uma ameaça, de achar que eu fosse, né, estaria querendo passar em cima de alguém. Não! E então, no tempo que eu entreguei e disse, Senhor, eu não vou mais fazer assim, eu realmente vou confiar em Ti, foi que aí as coisas aconteceram. Então, Deus quer que nós confiamos nele. Se Deus prometeu, apenas se esforça. E não pensa que as coisas vão vir de mão beijada.
Porque Deus, através até mesmo das realizações nos nossos sonhos, Ele nos ensina. Mais uma vez eu volto a falar do povo, irmãos, que saiu do Egito. Deus poderia ter pegado eles e colocado lá na terra que mana leite e mel de uma hora para outra. Poderia ou não poderia? Ele poderia porque Ele é Deus. Mas Ele não fez isso por quê? Porque através desse transcurso, através da viagem até do Egito, até Canaã, Deus queria ensiná-los nessa viagem. Deus queria que eles aproveitassem o transcurso dessa viagem para se transformarem em pessoas melhores. Só que eles não entenderam. Por isso que até mesmo quando eu fui falar para os irmãos que me acompanharam nessa viagem em relação a isso, eu disse, eu aprendi até com o transcurso. Eu não aprendi só lá em Israel. Eu aprendi desde que eu saí aqui da minha casa, que eu peguei o ônibus, irmãos, para deslocar até lá. Eu aprendi. Eu fui aprendendo daqui até lá. Até mesmo com seres humanos que Deus colocava no meu caminho. Eu ia aprendendo. Então, com certeza, irmãos, como eu disse para vocês, eu não quero entrar aqui em detalhes de cada um dos fatos, dos acontecimentos, mas conforme Deus vai me dando a palavra, eu vou trazer aqui para vocês verem que nem sempre é, a minha mãe sempre dizia, é verdade, nem tudo é como a gente quer. Porque eu achava que eu iria sair daqui até lá, tudo na santa paz, chuchu, beleza, e não é assim. Passei trabalho com as malas, passei trabalho com algumas pessoas que se colocaram em meu caminho. Foi várias situações. E por muitas vezes eu quis, por que eu fui sair da minha casa? E Deus me fazia lembrar, tu te lembra do povo lá? Que quando faltava alguma coisa, quando eles se sentiam ameaçados, eles já queriam voltar para o Egito? Tu tá lembrando? Tu tá vendo? Aí eu fechava a minha boca. E eu dizia, então vamos lá, Senhor. Porque tem um propósito nisso. E se tem, eu quero aprender. Eu quero aprender não só lá na Terra Santa, mas em todo esse transcurso, em toda essa viagem, em tudo aquilo que eu passar e em todas as pessoas que passarem no meu caminho. Coisa que aquele povo não soube entender. Mas hoje eu e você temos essa oportunidade de saber agora tudo isso. E saber que não é só chegar na terra prometida e o ru-ru, Saber que até a concretização da promessa tem um caminho a ser percorrido. E é nesse caminho que muitas vezes muitos se perdem e não alcançam as promessas. Então, é essa palavra que eu digo para vocês. Esforcem-se, tem bom ânimo, tem algum sonho no coração de vocês, contanto que esse sonho não vai fazer mal para vocês e nem para os que estão ao redor. E nem que também sonhem com coisas pela palavra. Porque não vão sonhar, mas eu queria, que tivesse menos fome, o meu sonho é que tivesse isso. Porque a palavra não diz isso. É só realmente quando Jesus vier governar. Aí sim, aí você vai ter seu sonho realizado. Mas até lá, não sonhe com isso. Porque infelizmente os seres humanos estão fazendo esse transcurso, essa peregrinação na face da terra, mas não estão aprendendo com essa viagem. Por isso que muitos estão morrendo sem alcançar a promessa. Mas que agora não sejamos eu e você, que nós aprendemos e que sonhamos por dentro da palavra, conforme a vontade de Deus para nós e para com outros seres humanos. E aprendam. Mais uma vez eu digo, aproveitem a viagem, aproveitem o transcurso,
Viva o hoje, o que está acontecendo hoje com você, essa viagem aqui na face da terra, e se torne uma pessoa melhor, para assim você alcançar mais cedo possível aquilo que tu tem colocado diante de Deus. Porque Deus, Ele ainda realiza sonhos. Deus ainda realiza sonhos. E Ele nos chamou para viver e comer o melhor dessa terra. É o melhor dessa terra. Por mais que muitos às vezes querem dizer que não. Ai, mas eu estou sofrendo tanto, que melhor é esse? Mas pense se realmente vale a pena nós sofrermos por algo que muitas vezes a solução está diante dos nossos olhos, mas a gente não quer ver, a gente não quer enxergar, porque a gente está limitado às nossas próprias vontades da conformidade que tem que acontecer. E eu repito, nem tudo é como nós queremos, mas é para o nosso bem. Acontece da maneira que tem que ser para nós aprendermos, para nos fortalecermos. Então não reclamem mais do transcurso, não reclamem mais dessa viagem, se está sendo pesada ou não. Apenas vivam o momento da melhor forma possível e sempre se esforçando para se tornar pessoas melhores. Porque nós precisamos, irmãos, nós precisamos nos tornar pessoas melhores. Nós precisamos nos tornar pessoas melhores, com mais amor no coração, com mais pensamentos positivos, pensamentos do alto, focando em Jesus Cristo e não nos sofrimentos que a própria palavra diz que não são comparados com a glória que nos espera. Então é essa palavra que eu digo para vocês. Se esforcem, porque Deus ainda realiza sonho, e aproveitem até a concretização desse sonho. Se você tem promessas na tua vida e você se sente muitas vezes desestimulado porque não vê nada acontecendo, saiba que Deus está esperando apenas que você aproveite o transcurso da viagem até chegar à promessa. Aproveite, e todas as pessoas que passar pelo teu caminho, semeie coisas boas, palavras boas, aconselhamentos bons, sorriso sincero, abraço fraterno, mão amiga. Aproveite esse transcurso para se tornar pessoa melhor. Amém? E eu já faço uma oração por todos vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai que estás no céu, venho agora nesse momento, Pai, te colocar diante de Ti todas essas pessoas que ouviram ou que ainda vão ouvir essa live. Porque eu sei, Pai, que dentro do coração de cada um de nós há um sentimento, há um desejo, há algo para ser alcançado. Mas, Pai, por mais que muitas vezes não se trata nem do inimigo, mas muitas vezes é nós mesmos que colocamos empecilhos, colocamos obstáculos e muitas vezes, ao invés de irmos de encontro às promessas, nós estamos pegando atalhos. Mas, Pai, que nesse dia, através dessa live, muitos possam se conscientizarem da forma que tem se achegado a Ti, da forma que tem colocado os seus anseios diante de Ti e da forma que tem procurado, buscado pela realização desses anseios, pela realização até mesmo dessas promessas. Porque para muitos de nós, sim, o Senhor usa até mesmo pessoas para nos dizer de coisas que nós vamos alcançar, de coisas que nós vamos adquirir, de coisas que nós vamos usufruir. Mas, Pai, que nós não ficamos mais de braços cruzados esperando que essas promessas caem do céu, mas que a gente se esforce para colocar em realização, para que a gente se esforce para que isso aconteça.
porque é no nosso esforço que demonstramos a fé que depositamos em Ti, porque o Senhor é o único que nos dá além daquilo que pedimos ou imaginamos. O Senhor é o único que é capaz disso. Então que não haja mais nesses corações a amargura, o ressentimento por muitas vezes ver outras pessoas realizando seus sonhos, mas eles nunca conseguem. E por isso vão se frustrando, mas agora, Pai, que o Senhor está dando através da palavra a chave para eles disso tudo, da forma que tem que ser para a realização, o acontecimento disso. Pai, que eles renovem as suas esperanças, que a fé deles não estejam mais pautadas nas coisas que os olhos possam ver, mas que a fé deles, Pai, vá além disso tudo, que eles creiam que mesmo não vendo que tudo isso já aconteceu nas suas vidas, que eles se apossem dessas promessas, que eles se apossem desses sonhos que estão ali muitas vezes enterrados em seus corações. Eu te peço, Senhor, fala com cada um deles, fala, Senhor. Eu te peço, Pai, oh Deus maravilhoso, Pai, vai adentrando os lares, vai adentrando essas vidas, que o seu nome seja glorificado através do deitar e o levantar de cada um. Eu te peço, Pai, que aonde existe um coração desanimado, um coração amargurado por não ver nada acontecendo, que hoje crie novo ânimo através da palavra, que crie força, aleluia, que saibam que para o Senhor todas as coisas são possíveis, todas as coisas são possíveis. Pai, eu te coloco essa oração nas tuas mãos e te coloco todas essas pessoas diante de ti, porque o Senhor conhece o que está no sentimento, nos corações de cada um. Vai ao encontro de cada um e faz o mesmo que fez comigo nas realizações dos seus anseios, dos seus sonhos, mas que eles saibam, Pai, que por mais que tenham que sair da comodidade, sair do conforto, mas que eles não desistam na metade do caminho, que eles não queiram voltar na metade do caminho, mas que eles prossigam para um bem maior, para algo maior que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço, Pai, e te coloco todas essas vidas, Pai, glorificando o teu nome, te agradecendo por todas as coisas que fizestes, por todas as coisas que faz e por todas as coisas que ainda vai fazer em nosso favor. Obrigado, Senhor, obrigado. Amém, amém e amém. Deus realiza sonhos, irmãos, não desista, seja qual for aquilo que você tem, o sentimento no teu coração, pode ter certeza que vocês vão alcançar. E mais uma vez, irmãos, eu agradeço, até deixo aqui, né, para vocês, dessas pessoas, a irmã Bianca, né? Eu sei que ela não me pediu, nunca me falou nada, mas eu faço questão, né? Porque a palavra diz: de honra quem te honra. Então foi a irmã Bianca que deixou esse vaso, né? Direcionado por Deus para me dizer, me entregar um recado da parte dele. Também a irmã Rosângela, eu às vezes confundo um pouco o nome da irmã, mas chamam ela de Rosa, né? Que é a esposa do pastor Clério, do irmão Clério, que também foi um vaso, um instrumento, né, que diz ela que pegou um número aleatoriamente. Mas eu sei que não foi aleatoriamente, porque foi Deus, né, tocando no coração dela. Assim como também, né, o pastor Clério aí, que é um pastor, né, uma pessoa de Deus, que também me deu oportunidades, né, porque se não fosse ele também, né, eu não teria conseguido aí pagar. Mas enfim, eu quero agradecer e já colocar o nome deles aí em oração, que todos orem pelos irmãos, que o irmão Clério tá lá, né? Ele tá lá em Israel novamente, ele só chegou aqui, acho que deu uma descansadinha e voltou para lá novamente. Oh, como eu queria ser a mala do irmão!
Mas se Deus quiser, Deus vai me dar novas oportunidades. E eu já digo pro irmão, até o irmão Pastor Clério tá aqui, ó, Clério Crop está assistindo. Irmão, já tô, né, reservando, eu tenho, né, tô ainda em dívida contigo. E eu sei que, né, eu vou, pode ter certeza, irmão, eu posso não retribuir tudo aquilo que, né, como ser humano, tu merecia, mas eu sei que Deus vai te retribuir. E orem por esses irmãos, orem pelo pastor Clério, pela sua esposa, né, pelos seus familiares, porque eles estão fazendo algo muito lindo, que inclusive eu já deixo aqui para todos os irmãos que desejam, né, fazer essa viagem ou qualquer outra viagem. O irmão tem uma agência e agora há poucos dias, até mesmo acho que por conta das coisas que a gente posta, veio muitas propagandas de agências de turismo. Irmãos, e eu me apavorei a diferença, tá? Não tô querendo falar mal do trabalho de ninguém, mas eu vi a diferença, né, dos valores em relação ao que o irmão, né, nos proporciona. Então é algo realmente de Deus, né? Um trabalho que Deus colocou na mão deles para a realização também, né, dos nossos sonhos. Deus usando, né, o irmão para também nos beneficiar nas realizações dos nossos sonhos. Então é isso, né? Uma mão dando mão a outros. Então, né, depois eu coloco aqui para vocês na live, todos aqueles que quiserem saber em relação, né, à agência do irmão, eu vou colocar o nome ali em cima, né, mas já digo que é Sion Tour, da cidade de Panambi. E eu peço já que Deus retribua infinitamente mais de tudo aquilo que eles fizeram por mim e, né, das pessoas que Deus colocou na minha vida para fazer com que esse sonho se realizasse. Então vocês viram, irmãos, que, né, é isso que Deus quer de todos nós. Muitas vezes a gente acha que vai cair, né, as bênçãos no nosso colo e não é bem assim. Até porque Deus permite que um ajude o outro para, né, nos unir ainda mais no amor fraternal, para nós praticarmos o amor em si. Então é assim que Deus trabalha comigo e com vocês. Então eu entrego essas palavras, irmãos, agradecendo a todos que direta ou indiretamente colaboraram para a realização desse sonho. Lógico que em primeiro lugar está o nosso Deus. E assim como Ele realizou o meu sonho, escute o que eu estou dizendo para vocês, eu vou voltar lá mais cedo ainda do que eu mesmo imagino. Eu já profetizei isso para minha vida, porque tem muitas pessoas que dizem que a palavra tem poder, né? Então, vou já, né, profetizar para mim mesmo. E assim como vocês têm que profetizar para vocês mesmos e dizer, eu vou em nome de Jesus, mais cedo ainda do que eu imagino. Lógico que às vezes não é o sonho de todos, alguém tem outros sonhos, mas profetizem assim. Profetizem, porque Deus ainda realiza sonhos, amém? Então vai um grande abraço aí para todos os irmãos, né, que assistiram a live, que ainda vão assistir e, né, entrem em contato aí com os irmãos que são usados por Deus aí para a realização desses sonhos na Terra Santa, amém? Então um grande abraço a todos e até a próxima live. E já digo, irmãos, que vocês vão ter que me ouvir ainda falar muito sobre isso, porque, como eu disse para vocês, foi um aprendizado daqui até lá. Daqui até lá. Não era só lá, algo lá, é daqui até lá. Assim como Deus quer fazer com vocês. É o transcurso da viagem. Não é só o local da promessa, mas é durante todo o trajeto. Amém? Então recebam que é da parte de Deus para cada um de vocês.